Capítulo 3º. Dos proventos da inatividade. Artigo 94. Os proventos da inatividade serão devidos a partir da data. Inciso 1º. Da transferência para a reserva remunerada. Inciso 2º. Da reforma. Artigo 94-A. Os proventos dos militares da reserva remunerada e dos reformados corresponderão aos mesmos vencimentos dos militares da ativa, do mesmo posto ou graduação, respeitadas as vantagens provenientes de adicional de desempenho ou tempo de serviço, nos termos da Constituição do Estado. Artigo 95. O militar transferido para a reserva remunerada, nas condições dos artigos 136, 137 e 142 deste Estatuto, perceberá. Inciso 1º. O soldo do posto e vantagens incorporáveis que perceber na ocasião. Alínea A. Se contar 30 anos de efetivo serviço. Alínea B. Se atingir a idade limite de permanência no serviço ativo e contar mais de 20 anos de efetivo serviço. Inciso 2º. O soldo e vantagens incorporáveis proporcionais ao tempo de serviço, nas seguintes condições. Alínea A. Se atingir a idade limite de permanência na ativa e contar 20 anos, ou menos, de efetivo serviço, à razão de 1,25 por ano de serviço. Alínea B. Se contar mais de 5 anos de efetivo exercício na Polícia Militar e a transferência se der em virtude do disposto nos artigos 17 e seu parágrafo 18 deste Estatuto, à razão de 1,30 por ano de serviço. Alínea C. Quando enquadrado no item 4º do artigo 136 deste Estatuto, à razão de 1,25 por ano de serviço. Artigo 96. O militar da ativa, atingido pelos artigos 139 e 140 deste Estatuto, terá direito à reforma nas seguintes condições. Inciso 1º. Se contar mais de 25 anos de serviço, perceberá o soldo e as vantagens incorporáveis do posto ou graduação. Inciso 2º. Se o tempo de serviço for igual ou menor de 25 anos, porém maior de 5 anos, a reforma será concedida com o soldo e as vantagens incorporáveis proporcionais ao tempo de serviço, à razão de 1,25 por ano de serviço, sobre o mesmo soldo e vantagens. Inciso 3º. Se a incapacidade for motivada por acidente no serviço ou por moléstia profissional ou tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia, ozena, pênfigo foliáceo, cardiopatia descompensada ou doença que o invalide inteiramente, mediante parecer da Junta Militar de Saúde, será reformado com o soldo e vantagens integrais do posto ou graduação, qualquer que seja o tempo de serviço. Parágrafo 1º. A reforma será proporcional, à razão de 1,25 do soldo e vantagens, por ano de serviço, quando determinada por incapacidade moral ou profissional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 e letra D do item 1º do artigo 139 deste Estatuto, no caso de oficial, e nos termos do item 3º do artigo 140 deste Estatuto, no caso de praça, não se aplicando, na hipótese prevista neste parágrafo, o disposto no item 1º do presente artigo. Parágrafo 2º. A praça que atingir a idade limite de permanência na ativa ao ser transferida para a reserva remunerada, perceberá. Alínea A. O soldo do posto e vantagens incorporáveis que perceber na ocasião, se contar mais de 20 anos de serviço. Alínea B. O soldo e vantagens incorporáveis proporcionais ao tempo de serviço, à razão de 1,25 por ano de serviço, se contar 20 anos, ou menos, de serviço. Parágrafo 3º. Enquadra-se nos incisos 1º e 2º. O indivíduo julgado incapaz para funções típicas de policial militar, podendo,
entretanto, manter sua subsistência pelo exercício de atividades civis. Parágrafo 4º. Considera-se inteiramente inválido o indivíduo total e permanentemente impossibilitado de exercer qualquer trabalho, na vida policial militar ou civil, não podendo prover, por forma alguma, os meios de subsistência. Parágrafo 5º. Considera-se alienação mental todo caso de distúrbio mental ou neuromental grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça alteração completa ou considerável na personalidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo, tornando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho. Parágrafo 6º. Ficam excluídas do conceito de alienação mental as epilepsias psíquicas e neurológicas, assim julgadas pela Junta Militar de Saúde. Artigo 97. O oficial ou praça, pertencente respectivamente ao COR e QPE, serão reformados mediante ato do governo, com os vencimentos que estiverem percebendo. Artigo 98. Perderá direito à inatividade e às vantagens dela decorrentes o oficial que perder a patente em face do artigo 16 e a praça quando excluída em face do disposto no artigo 27 deste Estatuto. Artigo 99. Os aumentos de vencimentos que forem concedidos aos militares da ativa atingirão, nas mesmas proporções, os demais militares inativos, observada a proporcionalidade de tempo de serviço, quando a transferência para a inatividade não se processou, na época, com vencimentos integrais.